Aleluia, né? Glória a Deus. Deus está neste lugar, irmãos. O Senhor está trabalhando na nossa vida. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena sair da nossa casa, vir para a casa do Senhor. Amém? Vale a pena ter comunhão com a igreja, com o Espírito Santo. Aleluia. E eu vou estar chamando agora a irmã Geilza para estar trazendo uma palavra. A palavra devocional desta noite. Irmã Geilza, com a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Vou estar orando em nome de Jesus Cristo. Amém? Estenda a mãos para cá, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a vida da nossa irmã Geilza no teu altar. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha ser com a tua filha. Que o Senhor venha dar graça à tua filha, sabedoria. Que o Senhor venha dar, meu Deus, uma palavra revelada do teu Espírito Santo. Que o Senhor ministre aos nossos corações nesta noite. Usa a tua serva com poder e autoridade em ter poder da tua palavra. Usa a tua filha para edificar a nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. E abençoa a tua filha. Abençoa este lugar, que toda inquietação seja repreendida. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, Pai. Seja conosco, Pai, através da tua palavra, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Saúde a todos, que a paz do Senhor Jesus. Vou ler lá em Romanos 11, de 1 ao 26. Todos acharam? Todos acharam? Romanos 11, do capítulo 1 ao 26. O futuro de Israel. Digo, pois, porventura Deus rejeitou seu povo? De modo nenhum, porque também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, o qual antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escrita diz acerca de Elias, como este fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram teus profetas e derribaram teus altares. Só eu fiquei, e busca a minha alma. Mas, que lhe diz Deus em resposta? Deus fala, reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. E de outra maneira, a graça já não é graça. E se é pela obra, já não é graça. E de outra maneira, a graça já não é graça. Então, o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para que não verem, e ouvidos para que não ouvirem, até o dia de hoje. Davi diz, torne a sua mesa em laço e armadilha em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se os seus olhos para não verem, e escureça continuamente as costas. Digo, pois, ventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela queda veio a salvação dos gentios para incitar a emulação. E a sua queda a riqueza do mundo, a sua diminuição é a riqueza do gentio, quanto paz sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, enquanto for apóstolo do gentio, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque a sua rejeição à reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Se alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo sabonjeiro, fosses enxertado em lugar deles, feito participante da raiz e da seiva da oliveira.
Não te glories contra os ramos, e contra eles te glories. Mas és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não desobedeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também serás cortado. Mas também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se fostes cortado no natural zabujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esse são naturais, serão enxertados a sua própria oliveira. Porque não quero, irmão, que ignore este segredo, que o endurecimento veio à parte de Israel, para que haja entrada e plenitude do gentio. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e ele desviará de Jacó a impiedade. Essas foram as palavras de Paulo, que foi pregar aos romanos, né, que foi falar aos romanos sobre os gentios. Ele fala aqui no capítulo 5, que assim, pois também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Ele fala assim, né, o que acontece agora é isso, causa graça, mesma coisa também acontece agora por causa da graça de Deus. Aí existe um pequeno número que ele escolheu, um pequeno número de israelita que o Senhor separou, né, para estar com ele. Eu no caso aqui, no capítulo 6, né, que ele fala, se não é pela graça. Essa escolha se baseia na graça de Deus. E não é o que eles fizeram, porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria verdadeira graça, né? Que se fosse pelas coisas que você faz, não seria pela verdadeira graça. Eu queria falar também sobre esse povo eleito, né? O povo de Israel. No caso, agora eu pergunto, quando os judeus, no capítulo 11, né, que o Paulo pergunta aqui, assim, pois digo, porventura tropeçaram para que não caísse de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação do gentio para incitar a emulação. Ele fala aqui, porventura, esse povo, né, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais levantarem? É claro que não. Mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com o ciúme deles. Porque eu penso o seguinte, que o Senhor, lá em Israel, você vê que muitos eles foram salvos e uns caíram. Nós, né, que os gentios, né, no caso os não-judeus, nós temos que agradecer ao Senhor, que às vezes a gente fica, né, julgando o povo de Israel, viu a glória de Deus, viu o mar se abrir, né, tanta glória que Deus mostrou naquele tempo e continua mostrando até hoje. E a gente às vezes fala, por que esse povo, ele tinha os olhos e a mente tão fechados, os ouvidos, para que não vissem a glória, estava ali debaixo dos olhos deles, eles não viram. E a gente tem que agradecer ao Senhor pela misericórdia de Deus, porque se eles não tivessem, se Deus não tivesse dado essa permissão de fechar os olhos deles, as mentes, os ouvidos, o que seria de nós, os não-judeus? Porque eles eram o povo eleito, né? Eles eram escolhidos de Deus, e por misericórdia de Deus, por benição dele, ele tampou os ouvidos, né, dos gentios, para que a gente tivesse, né, alcançasse a misericórdia do Senhor. Porque a gente vive, né, debaixo da graça, porque
se ele não tivesse tampado os olhos e os ouvidos dos israelitas, certamente a gente não tivéssemos alcançado, né, a sua glória. Paulo falou aos Romanos sobre o povo escolhido, um povo separado de uma maneira tremenda. O Senhor separou esse povo para dar exemplo à humanidade, ou seja, os gentios, os não-judeus. A nossa geração olha para o povo de Israel e não entende porque eles eram tão rebeldes. Mesmo vendo eles a maravilha do Senhor, fez diante dos olhos deles, eles continuavam sem entendimento. Como eu falei, penso que um grande propósito daquele povo, do Senhor tinha propósito com aquele povo. Não só com aquele povo, mas também para conosco. Desde aquela geração, o Senhor já tinha um projeto para nossas vidas, desde daquela época. O Senhor endureceu o coração dele, uma parte do povo de Deus, por misericórdia de nós. Eu penso que se o Senhor não tivesse endurecido o coração, nós não teríamos direito à salvação. O Senhor permitiu que eles caíssem até certo ponto, a fim que nós, os gentios, pudéssemos ter conhecimento do caminho da salvação. Mas o Senhor não nos abandonou. Ele virá para resgatar esse povo que ficou para trás. Em Atos 10, nos relata, um centurião, Cornélio, que é Cornélio e Pedro. Cornélio era um oficial romano, porém também era um homem temente a Deus, como todos a sua casa. Por outro lado, temos Pedro, um homem preconceituoso, entre o altos e baixos de Pedro. Pedro caiu, Pedro levantou, mesmo depois do dia do Pentecostes, o Senhor falando com ele, e ele era muito preconceituoso enquanto aos gentios, aos não-judeus. Ele pregava para os judeus, ele batizava os judeus. Para conosco, ele achava que a gente não tinha o direito de estar recebendo. Então, ele era preconceituoso, achando que só os judeus tinham direito à salvação. Mas Deus fala a todos dois ao mesmo tempo, a Cornélios através de uma visão de um anjo, e ao Pedro pela uma visão de um lençol cheio de animais, que ele fala, que não comeria os animais imundos, mas ele no mesmo instante ele entendeu de que o Senhor estava falando com ele. Deus fala através de um anjo a Cornélio. Deus ouviu suas orações, foram ouvidas, e manda Cornélio ao encontro de Pedro, que Pedro é que vai instituir a fé dele. Deus fala a Pedro, através de uma visão, que ele precisaria rever seus conceitos, no que diz a respeito dos gentios, os não-judeus. E a gente se pergunta, por que Deus mandou Pedro? Deus mandou Pedro porque também ele queria fazer uma obra na vida de Pedro, queria fazer uma transformação na vida de Pedro. Porque ele não queria fazer uma obra na vida de Cornélio, porque o Senhor já estava lá com ele só precisava mesmo de uma confirmação de fé. E Pedro precisava de uma transformação para seguir o caminho dele, como um evangelista, como um pregador da palavra, que era tremenda. E igual, às vezes eu penso, como Pedro, preconceituoso, a gente que teve preconceito sobre o povo gentios, sobre os não-judeus, que achava que só os israelitas tinham direito à salvação, é igual umas pessoas dentro da igreja. Vamos supor, você chega dentro de uma igreja, vamos supor você é um visitante de dentro de uma igreja, não conhece Jesus ainda. Você vê pessoas em estado de espírito diferente. Uma está lá parada, ou até atrapalhando o outro irmão, às vezes ouvir a palavra, ou louvar, E a outro irmão que louva, dá glória, está cheio do Espírito Santo de Deus. E a pessoa que chega na igreja vai observar tudo isto e vai querer ser como aquele que está parado. A pessoa que está lá atrás, às vezes olha aquele irmão que está lá, você vê o estado de espírito super diferente e ele olha assim, poxa,
Eu acho que ele não queria ser como aquele irmão paradinho que está lá. Ele vai querer ser como aquela pessoa que está lá cheia do Espírito Santo. Ele vai querer sentir aquele negócio bom que está lá, aquela coisa boa, né? Você dando glória, você naquele estado de espírito maravilhoso, você no Espírito Santo, e você, a pessoa que está te visitando, ela vai querer estar naquele lugar diferente. Eu quero sentir aquele negócio que aquele irmão está sentindo. E eu penso que, às vezes, a gente vai julgar aquele irmão que está lá parado, né? Vazio. Às vezes a gente olha ele lá, ele está vazio assim. E às vezes você fala, fulano é assim, fulano está assim, fulano não cresce, fulano não se levanta, fulano... Às vezes você precisa levantar, levanta, como o pastor Sérgio às vezes fala aqui, levanta, ergue suas mãos, adora o Senhor. Tem que estar mandando, né? Que às vezes ele está lá paradinho, tem que estar empurrando para poder ele estar lá. Eu acho que a gente não deve julgar. Como aquele povo de Israel, que foram fechados os olhos e ouvidos, que lembra que eles foram fechados os olhos e os ouvidos, para que a gente alcançasse a misericórdia de Deus, que Deus já teve misericórdia, para a gente alcançar essa graça, a nossa salvação, para a gente conseguir alcançar a nossa salvação. Talvez aquele que está lá aprontado na igreja, né, você acha, isso é um enviado do capeta que vai te atrapalhar, né? Eu acredito que não, eu penso assim, mesmo que se for nessa maneira que o diabo colocou para te atrapalhar, né? E talvez o irmão que está lá parado pode ser um instrumento de Deus para o seu crescimento. Porque ele está lá, porque você não vai querer ser igual a ele. Você vai buscar, você vai alcançar, vai querer alcançar a misericórdia de Deus, vai querer sentir algo diferente, vai querer sentir o Espírito Santo, vai querer crescer diante de Deus. Ou até mesmo ele está parado ali para te testar. Até onde que você vai? Né? Ele está ali para testar. Para te testar aonde você vai. Você vai julgá-lo, pode julgá-lo, ou você pode aprender a amar aquele que está ali paradinho, te atrapalhando. Pode aprender a amar e orar pela vida dele. Orar pela vida dele para que ele abra os olhos para ele sentir aquilo que você está sentindo. Você não pode julgar. Às vezes eu sento lá no cantinho, aí às vezes eu fujo de algumas pessoas, porque tem gente que fica assim no seu ouvido, né? Ai, você está ali tentando ouvir a palavra, está tentando, sabe, se jogar ali no louvor e a pessoa fica falando contigo, coisas que nem é assunto de igreja, nem coisas de assunto que a pessoa não tiver muito tempo, né? Não passa quase tempo contigo. E às vezes quer falar contigo, aí eu fico fugindo um pouco, mas eu fico orando para que essa pessoa consiga entender tudo que o pastor fala aqui, que todas as pregações, porque cada palavra, cada pregação é muito rica, gente, é muito maravilhoso. Para que a gente não fique sendo dispersas e que não julga seu irmão, para não julgar, porque ele está ali por algum motivo. Às vezes, eu vou dizer que, agora você falou, né, eu digo no casamento, eu estou falando que eu já passei por isso, mas agora está tudo se encaixando no eixo, graças a Deus. E às vezes Deus fala com você assim, né, às vezes você já não está nem mais pensando nisso, em casamento e tal, às vezes você casa com uma pessoa e você tem confirmação que aquele homem é de Deus para sua vida, ou que aquela mulher é de Deus para sua vida. E as coisas vão encaminhando por uma tal maneira que aí você vê aquela pessoa nervosa, igual, né, Fernando já era assim também. Aí você se pergunta, meu Deus, isso não é de Deus. Se é a primeira que você fala, esse casamento não é de Deus, não. Esse namoro não é de Deus, não é possível. Essa pessoa é totalmente diferente do que eu pensei que fosse, que me mostrou que fosse. E você pensa, não é de Deus. Mas Deus colocou aquela pessoa do teu lado para testar a sua paciência,
Porque você está ali, Deus está vendo até que nível você vai. Até que nível que você vai debaixo da graça. Porque você está debaixo da graça de Deus. Então, Ele está te testando. Porque você está ali para saber, gente, que nível, até que nível Ele vai. Deus está te testando ali para que você... Tem uma pregação que o pastor Sérgio falou aqui que mandou a mulher encher a boca de água para não falar nada. Aí... Eu passei um tempo assim na minha situação lá em casa que eu já não falava mais nada. Você está errado, eu tô. Você está errado, tá? Tô. Mas eu estou dizendo que você está errado. Eu falei, tô sim, com certeza, também acho. Né? Porque se você está errado, continua errada. Porque é assim que Deus quer. Ele não quer que você cresça para cima do seu esposo, para cima do teu irmão. Né? Ele quer que você se humilhe. Se você está achando que você está, também se humilhe mais ainda. Porque é assim que Ele vai te exaltar, é assim que Ele vai mudar a sua casa, é assim que Ele vai mudar a sua história, é assim que Ele vai mudar o teu irmão que está ali do teu lado. Às vezes você olha assim e fala, não está acontecendo nada, meu Deus, eu estou orando, estou jejuando, estou subindo a monte, não está acontecendo nada, tudo parado. Você não pensa o mover que Deus está fazendo ali dentro. Entendeu? E às vezes um diálogo também ajuda. Mas a gente tem que aprender a amar a pessoa que Deus deu pra gente, do jeito que ela é. Que Deus vai moldando do jeito que é para ser, da forma de Deus e da nossa forma. Porque a gente acha que a gente é perfeito o tempo todo, né? Todo tempo você acha que você é perfeito, você não vê o teu erro. Você vê o erro do teu irmão, do teu marido, do teu filho, mas o seu você não vê. Então eu acredito que com o tempo, assim, com a misericórdia de Deus, Ele vai te moldando para que você enxergue a qualidade do seu marido, do seu namorado, do teu irmão, e você aprenda a lidar com aquela pessoa. Porque, para mim, eu acho que não existe pessoa difícil. A gente que é difícil. Porque se a gente aprender a amar as pessoas do jeito que ela é, a gente vai aprender a lidar com todo mundo. Todo mundo, apesar dos defeitos dela, e orar para que o Senhor tenha misericórdia, como Ele teve da tua vida, para que Ele mude aquela pessoa. E eu creio assim, eu creio, eu vou dizer para vocês que eu não acreditava que na mudança da pessoa. Eu acredito que a pessoa muda assim. Eu acredito porque se você orou, você pediu a mudança, eu acredito que o Senhor, né, vai ter misericórdia. E vai mudar aquela pessoa, e aquela pessoa vai ser uma pessoa melhor. Eu acredito isso e eu penso, né, também que você tem que buscar pelaquela pessoa. Porque se você, tem uma palavra que eu aprendi hoje, se você não estiver levando ninguém para o céu, né, ajudando uma pessoa a levar a pessoa para o céu, provavelmente você não está indo para lá também. Né? Porque se você, né, você tem que ajudar aquela pessoa para o céu. Você não tem que se importar contigo. Você tem que ajudar o teu próximo para o céu. Né? Porque como que você vai, né? Se você vai tentar, se você não levar ninguém para o céu, como que você vai estar lá? Você não lutou pela vida dele, o Senhor vai falar, você não lutou pela vida dele, você não merece estar aqui também. Né? E então é assim, se você não estiver levando ninguém para o céu, provavelmente você não vai estar lá, não. Eu acredito que não. E então eu não tenho muito assim para falar, mas eu agradeço a oportunidade e dizer que eu estou aprendendo a cada dia com cada um a amar cada um que está do meu lado, do jeito especial que ele é. E pedir misericórdia, Senhor, que Ele muda para a gente ser uma pessoa melhor e que o nosso irmão seja uma pessoa melhor diante de Deus. Né? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, abençoa, Senhor, o Teu povo. Tenha misericórdia de nós, Senhor.
Não nos abandone, Senhor. Não nos deixe, Deus. Porque sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Tenha misericórdia de nós. Pecamos, mentimos, fomos superficiais, Senhor, e mentirosos, porque os nossos lábios dizem, Senhor, que nós Te amamos, mas o nosso coração faz o contrário. O amor que professamos, Senhor, na Sua direção, Senhor, é só de lábios, porque as nossas atitudes desmentem, Senhor, este amor. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros, a dizer e a viver. Precisamos alinhar, Senhor, a nossa fala com as nossas ações. Somente Tu, Santo Espírito, pode nos ajudar. Somente o Senhor. Seja com a Tua igreja. Tenha misericórdia de nós. Endireita os nossos caminhos. Perdoa os nossos pecados. Sare a nossa terra. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que o Shalom do Eterno repouse sobre nós e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe você.